Estamos mais uma noite neste mês de clamor, mês de maio, o mês que guardamos para buscar em clamor ao Senhor. Estamos à meia-noite, às 6 horas da manhã, em oração, com o propósito de buscar bênçãos do Senhor. Hoje o Senhor vai falar conosco através da palavra em Mateus, capítulo 6, no versículo 25. Jesus ensinando sobre os cuidados e inquietações. Não devemos estar inquietos por coisa alguma. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E como estamos chegando ao final de um dia e começo de outro, nós podemos dizer, até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos amparou. E o mesmo Deus que nos amparou até chegarmos à meia-noite, vai continuar nos guardando para o raiar do dia. Com toda certeza, como Ele cuidou de nós hoje, cuidará de nós amanhã. Então o Senhor, Ele traz essa palavra de ensino. Não andais inquietos, por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir. E Ele mostra as ervas do campo, os lírios do campo. E Ele diz, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então, qual é a promessa do Senhor? Estará cuidando de nós, estará nos guardando. Ele ouve e conhece as nossas orações. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você busca, tudo que você pede, Ele vai acrescentar. Ele proverá todos os meios. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O mal desse dia de hoje, nós já somos mais do que vencedores, vencemos, estamos entrando em um novo dia, e nesse dia temos a fé que o Senhor continuará cuidando de nós. A palavra nos fala do rei Josafá. Ele recebe uma notícia terrível nos seus dias de reinado. Ele fica sabendo que 3 reinos estão se juntando contra ele, 3 exércitos. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo:
vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu. Então ele temeu por aquela notícia. Imagina você ouvir uma notícia dessa. Olha, estão vindo contra você. Se juntaram 3 povos para te destruir. Ele recebe essa notícia. É claro que a inquietação toma conta dele. A palavra diz, então Jeosafá temeu. Mas a atitude que ele toma, após temer, após se amedrontar, após se inquietar com aquela situação, fará dele um vitorioso. E é isso que nós temos que aprender a fazer também. A inquietação vem, o temor vem, os problemas se levantam, mas como nós reagimos fará a diferença. Então diz assim, no versículo de número 3, então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Isso fez a diferença, isso fará a diferença. A inquietação, o temor, os problemas, eles surgem todos os dias. Por isso que Jesus, ensinando, disse, olha, cada dia basta o seu mal. Basta o mal de cada dia. Cada dia nós temos que enfrentar o mal. Versículo 4 diz assim, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Eu busco para que todos nós entendamos que a inquietação é o inimigo que traz. As palavras contrárias, as ameaças, os problemas. Mas como nós nos posicionamos fará a diferença. Então, Jeosafá, ele conclama todo o povo, olha, não temos como enfrentá-los. São 3 exércitos contra nós. Eles vêm vindo uma grande multidão. Ele poderia confiar no seu exército. Muitas vezes nós pensamos em confiar na nossa força. Mas em meio às aquietações, os problemas da vida, nós temos que clamar ao Senhor. Buscar ao Senhor. E pôr-se a buscar ao Senhor. Esses dias de oração, esse mês de clamor, exatamente porque as más notícias estão sendo anunciadas. Nós temos ouvido as más notícias de um grande mal que se levanta. Então, por isso, nós estamos nos colocando a buscar o Senhor. Não é fácil, são dias difíceis, a nossa carne sente, mas os problemas, se nós não tivermos Deus, nós seremos derrotados. Então, buscar ao Senhor é a última saída que nós temos. É a única saída que nós temos. Buscar salvação. Buscar para que o Senhor, Ele venha nos conceder vitória em toda essa luta. Versículo 4, ajuntou para pedir socorro. Quando nós estamos chamando, vamos fazer um grupo de intercessão. É porque nós temos que nos unir. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa é a promessa do Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ele traz a lembrança da oração de Salomão. Nós temos no nosso templo um quadro lembrando exatamente essa passagem. Versículo 6, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações, na tua mão a força, a potência, e não há quem possa te resistir. E ele vai, na continuação, ele vai fazer a oração
de Salomão. Se houver um mal, houver fome, houver guerra, e viermos a esta casa e buscarmos ao Senhor, e o Senhor ouvirá, os seus ouvidos e os seus olhos estarão atentos à oração desse lugar. Então eles vão buscar em Deus, para que Deus possa mudar aquela situação, para que Deus possa transformar aquela situação. Então se ajuntar, onde que nós nos ajuntamos? No templo. O templo é o lugar onde os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos, para ouvir a oração daquele lugar, onde os povos se unem em um único propósito: pedir por misericórdia. Versículo 17 diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não temas, o Senhor estará conosco. Então saia para a luta, saia para a guerra, não se retenha, não se intimide, confia no Senhor. Então a oração é para nos fortalecer. Ouvir a palavra, buscar na palavra, é para ter na palavra uma resposta para a nossa oração. O Senhor nos diz: olha, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Apenas saia, apenas vá. Não fique parado, vá, continue a vida, continue caminhando, continue buscando. E no versículo 30 diz assim: e o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Eles aquietaram. Estar ansioso, estar inquieto, é um grande problema para nós. Quando nós estamos ansiosos, nos esquecemos que Deus é a nossa retaguarda. Tentamos resolver com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias palavras. Nos esquecemos da palavra de Deus, nos esquecemos das estratégias que Deus pode nos dar para vencer uma batalha. Nessa batalha eles não tiveram que lutar, eles apenas adoraram ao Senhor. Apenas adoraram ao Senhor. Confiaram, repousaram em Deus. E Deus saiu à guerra por eles. E o reino de Jeosafá ficou quieto. E o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Ninguém mais se levantou contra eles. Puderam continuar a sua vida, as suas lutas, as suas conquistas, porque Deus os guardava e Deus os protegia. Por isso Jesus ensina: olha os pássaros, olha o campo. Veja como eu cuido de cada detalhe. Como eu cuido da erva, como eu cuido dos pássaros. Será que vocês não são mais importantes do que tudo isso? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Tudo que é do Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou a nós. Então, descanse no Senhor. Confia no Senhor. Esse inimigo que você vê hoje, nunca mais o verá. Esse problema vai desaparecer. O Senhor entrará com a solução. Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Senhor, meu Pai, a inquietação muitas vezes toma conta do nosso coração. Senhor, recebemos tantas notícias péssimas, como o rei Jeosafá. Ele ouviu essa notícia, uma notícia terrível. Uma grande multidão se levanta contra você. Ele olhou para ele mesmo e disse: como venceremos? Olhou para o seu exército e pensou: não podemos derrotá-los. Possivelmente nós estamos na mesma situação.
veio algo tão grande contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida, um problema financeiro enorme, e nós estamos nos perguntando como venceremos. E o Senhor está dizendo: te aquieta, eu te darei a saída. Eu sou o Deus que provê todos os meios. Eu sou o Deus que enriquece e não traz dores. Eu sou o Deus que derrama bênção sobre a tua casa e sobre a tua família. Ainda vai rir desse dia. Você ainda terá esse dia como boas lembranças. O dia que você estava tão agoniado e Deus trouxe salvação. Confia no Senhor. Esta guerra você não terá que pelejar. O Senhor vai pelejar por ti. Eu decreto bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Os inimigos que estão te amedrontando hoje, você não verá mais. Não verá mais. Esse problema que tira teu sono, te traz insônia, ele não vai significar mais nada para você. O Senhor te dará vitória. Receba em nome de Jesus. Amém. Durma a paz do Senhor. Enquanto nós dormimos, o nosso Deus trabalha.